E semana que vem, provavelmente, a gente vai ter um convidado. Ainda não vou dar certeza, porque esse convidado vai me passar o horário dele direitinho. Por que vocês estão calados? A discriminação entre os profissionais. A senhora poderia comentar hoje na aula sobre ética nas mídias sociais? Ética nas mídias sociais é o nosso assunto, é o nosso próximo assunto dentro do manual de... Manual não. Manual, eu estava hoje à tarde dando áudio, né? O nosso código de ética. Tem tudinho, se a gente pode colocar preço no Instagram, se a gente pode colocar preço no Facebook, se a gente pode falar de tratamento, tudo isso. Mas eu comento sim. Tá. Então, Tá tudo bom, isso obrigada. você já sai instruído, né? A gente pode divulgar a nossa ciência, né? Mas a gente não pode falar de tratamento como receita de bolo, dar preço fechado, até porque a gente precisa avaliar cada caso. Tudo tem um critério, tá? Se vocês verem aí no Instagram, esses receitas de bolo, pacotes fechados com valores, vocês podem denunciar para o Conselho Nona Região, para o CRFA Nona Região. Então, falta ética entre discentes e docentes, ética na saúde pública. Cadê o Christian? Já saiu? Eu vou só postar aqui no mural, só vai no mural não, na atividade. Só vai colocar o trabalho quem não apresentou, tá? Quatro grupos ficou faltando, gente. Eu vou pegar aqui a pasta de vocês. Karen, quando tu for bater foto minha, tu avisa, tá? O Christian disse que pediu para te bater foto, mas tu avisa para eu me preparar. Claro, Janaína. Não sou nem besta nem nada. Claro. Já chega de meme meu aí rolando na instituição. Áudio, psicologia, bioética. Então, quem apresentou para mim tem uma atividade aqui.
Eu vou montar aqui a atividade para vocês anexarem o trabalho, porque eu não quero que fique no mural, não, tá? Eu já tenho aqui a nota daquele primeiro trabalho valendo 2 pontos, que eu já até entreguei, porque eu tô com a nota aqui, ó. Ninguém apresentou esse trabalho? Não acredito. Eu tenho 2 grupos, né? Foi o Boa grupo noite, da professor. Karen. Boa noite. Ok, tá aqui a pasta de vocês. Eu vou postar a atividade aqui e vocês lançam um trabalho. Deixa eu ver, atividade, criar atividade. A Inter de vocês foi comigo, já está aqui, 22 trabalhos entregues. Atividade, criar. Seminário. Deixa eu copiar aqui o que a Karen colocou. Vou colocar aqui os nomes dos assuntos que está faltando na atividade. Esse trabalho vale 3, né? Pronto. Já criei lá. Agora é só vocês. Não vou colocar seminário, eu vou colocar discussão. Então, aí, ó, eu escrevi trabalho em grupo, e aí você só faz chegar lá e anexar. Então, a gente vai começar pelos fundamentos da bioética. Cadê o pessoal? Já chegou? Ai, minha coluna, aqui, minha coluna não, aqui tá doendo, não sei por quê, acho que é porque... O grupo de fundamentos da bioética pode defender. Quem for falar primeiro, já liga a câmera e o microfone e fala. Fundamentos da bioética. Fundamento da bioética não vai apresentar, então. Ética na saúde pública, tá aí? Ética na saúde pública. E o microfone tá ligado, né? Tá. Ó, dica do Renan, fale 15 centímetros longe do microfone para evitar microfonia.
Ética na saúde pública, não. Discriminação entre os profissionais de saúde. Eu estou chamando, gente. Boa noite, professora. Boa noite. Quem está falando? É a Suzy sobre o assunto entre a discriminação entre os profissionais da saúde. Só que não tá todo mundo, só tá eu e mais uma pessoa, que eu acho que é a Janaína. Não, três, eu, a Janaína e a Nayara, eu acho que elas estão lá. Cadê o restante? Cadê o pessoal do primeiro grupo? Vai deixar passar mesmo? Oi, professora Milane. Fundamento da bioética. Só agora Professora, consegui entrar. Qual é o seu trabalho? Professora Vai Milane. apresentar ou não? Ouvindo. Eu estou querendo apresentar, é porque as meninas, a Graciane, ela não tem net. Ok. Tu é o primeiro grupo? Eu faço parte do primeiro grupo, mas se tiver alguém aí já em pauta, já pode apresentar. Posso Ninguém ficar se no manifestou segundo, até porque nessa agora. Eu minha já vez tinha até está passado para o terceiro grupo. Se tu quiser apresentar. E tem que aparecendo enviar o aqui. trabalho para mim, tá? Foi. Aí, porque já vou aqui, ó. Passa para ele o trabalho, Vinícius. Já vou, professor. Tá no Google Sala de Aula, a atividade, você anexa lá o seu trabalho. No Google Sala de Aula. Depois você anexa, comece a defender logo que o tempo está passando. Karen, eu vou procurar para ti aqui Depois eu qual vou é a anexar. seção que está as relações de mídia. Depois eu vou anexo, Vinícius. Deixa eu logo apresentando. Depois eu vou anexar para a senhora. Eu vou começar Tá. logo apresentando. Eu estou trabalhando. Sobre. Daqui a pouco vocês me ligam. Boa noite. A minha equipe é formada pela Gleice Kathleen, pela Camille Rodrigues e eu, a Mirlane. O nosso assunto é Fundamentos da Bioética e Bioética Ambiental. Tu tá na tua internet 3G, Milane? O nosso assunto não era muito... Sim. Então, não coisa mais... eu vou falar um pouquinho sobre o fundamento da bioética para a saúde, né? Então, tem dois conceitos que falam que são as pessoas humanas e dá valor às pessoas humanas e valor da vida humana, ou seja, hoje nós estamos passando por uma pandemia que estão nos hospitais, né, como os enfermeiros, os médicos, né, trabalhando em prol da humanidade, né, em prol do próximo, né, e a bioética, ela fala mais em relação à saúde, ela está combatendo essa doença, né, trabalhando em defesa dos pacientes, né, podendo adquirir, podendo pegar essa doença em si, né,
Mas quando a gente fala em bioética na saúde, a gente já está falando de que é uma arte de cuidar de um outro ser humano, né? De cuidar do próximo, de cuidar de outras pessoas, né? E como eu vou falar um pouquinho sobre os princípios da bioética, que era para se defender, mas como ela não está, eu vou falar dela também. Os princípios da bioética, ela está voltada em 3 tópicos, ou seja, autonomia, beneficência e não maleficência e justiça sobre o consentimento de livre e esclarecimento. O consentimento de livre que fala que as pessoas ela tem o seu direito de ir e vir e aonde ela for pegar uma informação, ela tem que estar bem esclarecida, né? Porque a ética é isso, né? Ok. A bioética ela está voltada a isso. E a beneficência é fazer sempre o bem e não fazer o mal. Não é só porque uma pessoa faz o mal para a gente tem que retribuir o próximo. Sempre se colocar no lugar daquela pessoa, sempre querer dar o melhor para aquela pessoa. E a justiça, né? De cada um igual e sem aquisição, porque nós não temos que tratar as outras pessoas com diferença, e sim a gente tem que pensar que nós somos igual àquela pessoa e não pior do que ela. Então, a ética, a bioética, ela é mais para esse lado, mais para esse lado da saúde em si. E eu vou falar também, então eu vou defender a parte dela. Não, não precisa, A não. ética ambiental, ela é o conceito fisiológico. Precisa não, professora? Não, até porque Precisa defender a parte dela, teu não? áudio tá falhando um pouco. Eu já marquei aqui que do teu grupo só tu apresentou, aí agora eu vou chamar o próximo, tá? Por causa do tempo. Professora, porque isso e também está muito ruim a minha net. Depois Tá eu bom. posso mandar para a senhora, sabe? Tu entra na atividade, não, posta na Tá bom? atividade, tá? Tá. Anexado. Boa noite, Na professor. atividade, né? Tchau. Ô, já tá saindo? Não é para sair, não, é para assistir. E eu dando tchau aqui. Já, próximo. Boa noite, professor. Quem fala? Ana, Ela tá me ouvindo? Ana Paula, é? Não sei o que eu tô falando, não. Tamires. Ela tá ouvindo? Qual é o grupo agora? Ética na saúde pública, é? É. Tá ouvindo, professor? Quem vai falar é a Tamires? Amanda, desliga teu telefone. Ou desliga teu microfone. É. Ela tá ouvindo? Eu tô ouvindo. Tamires, o teu é ética na saúde pública, né? Isso. Boa noite. Eu vou falar sobre o que acontece com a falta de ética na saúde pública, né? Tem como tu ligar tua câmera? Acho que não, professora. Tá ruim por causa da câmera do celular. Ah, tá. Então, fala. Tudo bem? Eu vou falar sobre a falta de ética na saúde pública, né? Que entre o paciente e o profissional, né? E entre a questão lá
do trabalho multidisciplinar, né, entre as equipes, né? A falta de ética é o tratamento ao cliente, né? Falta de respeito com o cliente em seu atendimento, a insatisfação e precariedade na saúde pública, né? Que, como vocês podem ver, né, atualmente... Clínica Otorrino está entrando aqui. Na questão do corona, né, como vocês podem ver, que muitos profissionais estão até... não estão atendendo muitos que têm os sintomas, né? Pela questão de... com medo, né, de se infectar, de... essas coisas. Só que, como a saúde é tão precária, né? Saúde pública é tão precária, não chega nem equipamento para eles poderem atender, né, os clientes. E aí eles... Mas eu quero que você fale em relação aos profissionais. Um profissional com outro. Profissional com outro é a capacidade deles decidir, né, sobre o paciente, sobre como ter o atendimento com ele, né? Até a questão da opinião dele, se ele quer ser atendido por esse profissional ou por outro, né? Porque tem muitos profissionais que não querem... Peraí, gente. Trabalho... Peraí, professora, que tá falhando aqui no... Tá falhando mesmo. Tem outra pessoa da tua equipe para defender? Tem algumas aqui. Oi, professora. Boa noite, professora. Boa noite. Quem está falando? Lucinete Souza. Lucinete? Souza, isso. Eu vou falar um pouquinho. Tem como tu ligar tua câmera? Ai, professora, eu não tô arrumada, não. Não tem problema, só não pode estar pelada. Não. Sua cara. Pronto. Boa noite, turma. Boa noite. Boa noite, professora. Eu vou falar um pouquinho, só acrescentar um pouco sobre a ética na saúde pública, né? Sabemos que a ética, principalmente no nosso estado, a Manaus de Manaus não é nada boa, né? Mas tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim em tudo, né? Em todo estado, em toda cidade. A ética, ela vai muito da pessoa, né? Do ser humano, do seu comportamento, do seu jeito de trabalho, né? Então, assim, só um minutinho. Então, tem que ter a ética para que possa vir ocorrer, para que o seu trabalho ele possa vir funcionar. A ética, ela precisa que as pessoas pensam sobre suas ações. Pela ética, as pessoas precisam pensar sobre as suas ações, colocando a razão acima das emoções, né? Porque, às vezes, assim, o profissional ele quer agir muito pela emoção, né? Dependendo de cada caso do paciente, né? E a ética também ela tem que levar o homem a agir não só por tradição, educação ou hábito, mas principalmente por convicções e inteligência, né? Então, assim, a ética na saúde pública, se formos pesquisar, vemos vários casos, né? Tanto do lado do paciente como do profissional. E no profissional, entre um e o outro, tem que ter o respeito, né? Um respeitar o outro. Um exemplo é não falar mal do que o outro profissional está fazendo na frente dos pacientes, né? É a forma mesmo de respeito e de se colocar no lugar da outra pessoa. Quando você se colocar no lugar de outra pessoa, no lugar daquela pessoa, né, você vai passar a entender a situação. O que você faz pelaquela pessoa, você se coloca
e começo a pensar o que eu faria se fosse eu, né? E que eu, pesquisando aqui, o que eu achei também importante nessa parte da ética na saúde pública é a Carta do Direito do Usuário da Saúde, né? Que nós precisamos saber, nós como usuário da saúde, nós precisamos saber sobre essa carta, que muitas das vezes nós não damos importância. Às vezes vamos no posto de saúde, vamos ali na casinha, e tem um livrinho da capa verde, né? Carta dos Direitos do Usuário da Saúde. E pesquisando ele tem sobre 6 princípios. Só mencionar aqui rapidinho, que o primeiro é: todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado ao sistema de saúde. O segundo, todo cidadão tem direito a tratamento adequado e efetivo para seu problema. Esse segundo aqui eu me identifiquei muito, porque teve uma fase da minha vida que até hoje eu faço tratamento com meu filho fora, no qual Manaus não tem possibilidade de fazer o tratamento dele. E na época que ele nasceu, que eu corri atrás, eu recebi muitos não de médico. Os médicos queriam a força fazer aqui, sendo que não tinha Desculpa, como mas qual fazer. o tratamento que ele faz? Ele nasceu com fissura, lábios leporino e fenda palatina. E hoje ele tem 6 anos. Mas assim, também ele foi para o melhor lugar, né? Para Bauru. Sim, e há 6 anos atrás, quando a gente correu para saber como que fazia, que em Manaus tinha possibilidade ou não, né? Então a gente foi atrás, e os médicos, assim, quando eu fui procurar no SECOM, tinha uma fila assim, enorme. Né? As mães falando em Manaus, assim. Vem uma ONG uma vez por ano fazer. Uma vez por ano, sim. E aí uma fila enorme lá no SECOM falando das mães assim que tinham que pagar para comprar medicamento, né? E tinham ido para a rádio, tinham ido para a TV processar, porque assim, eles fazem a primeira e não te dá uma data nem um retorno de quando vai fazer a segunda. Né? E esse tratamento ele vai até a fase adulta. Né? Então, assim, quando eu pesquisei sobre isso, e muitas pessoas ela não sabem sobre o TFD, né? Que é um tratamento que é um direito nosso, tratamento fora de domicílio. Então, assim, hoje foi muito dificultoso, mas eu consegui, né? Assim, o médico não quis dar de jeito nenhum, né? Então, assim, e sendo que é um direito nosso, né? Então, assim, e na época você não fosse que ler, que você não fosse atrás. Sim. Agora, imagina essas pessoas que são do interior, que não tem grau de instrução nenhum, tem uns que não sabem nem ler. Sim, por isso que tem muitos assim que sofrem pelo fato de dizer, eu não tenho condições de ir para fora, né, para outra cidade, para outro estado, sendo que ela tem o direito, né, que o direito é nosso. E na época eu lembro que o diretor, o médico e a enfermeira-chefe do SECOM entraram os 3 na sala, falaram para mim que não iam me dar o estado para mim viajar, porque tem que estar liberando, né, falando que no município, na cidade, não tem como fazer tratamento. Então, assim, foi uma humilhação muito grande que passamos, né? Mas... Sabe lá se eles não têm uma meta, né? De não mandar, né? Sim, tem sim. Né? Eu soube também de tudo isso, que tem. Por isso que a restrição de não mandar, né? Porque eles querem fazer de qualquer forma, sendo que não tem como. Né? Então, assim, cada paciente que a gente manda, que o médico manda, é um gasto, né, para o Estado. Então, quem não souber, melhor para eles, melhor para a máquina pública. Sim. Né? Então, assim, esse ponto, todo cidadão tem direito a tratamento adequado e efetivo para seu problema, né? Isso as pessoas, elas não sabem disso, né? E muitas pessoas da área da saúde, né, são pessoas que sabem que deveriam orientar, que não tem essa ética, passa-se... Eles fogem disso, né, dessa ética de orientar o paciente, né, para fazer um tratamento melhor. E o terceiro todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação, né? Que muitas das vezes nós temos muito isso em atendimento. Né? As pessoas que estão ali atendendo, elas, dependendo da sua pessoa, né? Ela tem discriminação, sim. Né? Isso também é uma falta de ética que tem.
né, na saúde pública. Todo cidadão tem direito a atendimento que respeite a sua pessoa, seus valores e seus direitos. O quinto, todo cidadão também tem responsabilidade para que seu tratamento aconteça da forma adequada. Então, e o sexto, todo cidadão tem direito ao comprometimento gestor e da saúde, para que os princípios anteriores sejam cumpridos. Né? O quinto também, assim, todo cidadão também tem responsabilidade para que seu tratamento aconteça de forma adequada. É aquilo também que o paciente, né, ele tem que falar a verdade quando ele for atendido. Né? Que tem muitos que, às vezes, chegam a mentir, né, falar algo assim para querer atestado. Ou então, assim, a ética na saúde pública, né, ela tem em todos os lados, né, vamos estudar, né, vamos pesquisar. Tem a área do profissional, né, e tem essa falta também que existe muito hoje em dia, né, a falta mesmo de Cadê ética. teu filho? Ele tá aí? Tá jantando. Hoje ele tá com 6 anos, mas assim... Depois tu mostra ele pra gente, uma foto na aula outro dia. Tá. Então, assim, eu viajo com 2, 3 vezes por ano, né? Então, assim, eu tiro por eu passei, né? A ética na saúde pública realmente existe Sentiu na profissionais que pele, né? precisam, sim, existem profissionais que precisam melhorar muito a ética, porque nós estudamos na sala, né? Na sala nós aprendemos o teórico, né? E fora dela é a prática. E como que nós vamos ser, né, na prática? Como que nós vamos na saúde pública? Tem muita coisa para falar. Se for para falar, a gente Muito vai bem, passar a acho que noite essa é a todinha. vez que eu te vi mais falando, assim. É porque é um assunto assim que eu passei, né, por isso. Então, eu acho que dá pra gente falar quando a gente passa mais, a Nada gente melhor do pesquisa, que a mais prática, estuda né? também. Sim. Tem Né? mais Então, é alguém um no teu pouquinho grupo? disso. Oi, prof. Aqui tem. Vou desligar. Tá, obrigada, Lucinete. Tchau. Tchau. Tchau, Oi, não. Tchau é professor. pra ficar aqui. Só para desligar a câmera. Oi, professora, tá me ouvindo? Quem é? É Jamile. Jamine. Eu Tu vai abrir mesma. tua câmera ou não? Não tem Maria, não, professora. É melhor abrir. Não, professora, eu vou só lhe falar um pouquinho para incrementar um pouco aí o que as meninas já falaram Tá. sobre a ética na saúde. Assim, para falar sobre um pouquinho das dicas de como a gente pode agir, a conduta, é sempre respeitar a equipe que você está trabalhando, nunca desacreditar dos seus integrantes e sempre valorizar o trabalho do outro. Mesmo que o outro não seja... não te ajude da forma que você ajuda ele, né? Porque sempre tem os dois lados. Não adianta a gente imaginar que vai ser sempre um amor de ambiente que nunca é. Ou talvez seja a gente que já entende que o mundo já é desse jeito, eu não sei. Então, também manter o sigilo entre o paciente, o sigilo do paciente, manter sempre um respeito, dar uma palavra de carinho, esperança, para que sempre a autoestima desse paciente esteja sempre elevada e nunca que a gente entre num local que a pessoa está triste. Então, a gente está lá para dar saúde para esse paciente. Respeitar as normas e mais ou menos isso, professora, só para incrementar mesmo o que as meninas já falaram. E assim, sobre a antiética não sei se a senhora relembra daquele caso do médico que bateu na grávida, nas pernas. Aham. Aquilo foi horrível, então acho que a gente já imagina como as pessoas, não sei se era porque ele já era mais velho, se ele já estava cansado, não sei. Tem todo um contexto. Não pode deixar misturar o pessoal com o profissional, né? Se ele está estressado, ele tem que tomar o Rivotril dele e ficar em casa. Mas aí
Eu acho que nessa hora ele ficou com raiva da família e acabou... Não, ele já tem um implicando histórico, com ela. esse médico, ele já tem um histórico de abuso. Ah, tá. Então já é caráter dele mesmo. Então isso aí É, não tem como mudar. Então é isso, professora. Espero ter ajudado um pouquinho. obrigada. É Obrigada. só vocês duas do grupo? É eu, a Tamires, esse Não, médico que eu professora, falei sou agora. eu. Tá me ouvindo? É Vocês a Flávia três, né? também. Tamiras, Lucinete e Jamine. Quem A mais? Flávia. Isso. Flávia, Otorrinos, né, que tá aqui. É. Olha aí, ela lindona, ligou a câmera. Fale. Fale, pode falar no teu contexto também, né, que tu atende SUS lá na clínica, Não, não atendo. mas pode falar da tua realidade também. A minha realidade, assim, o meu texto que a gente dividiu entre as meninas era sobre o relacionamento, que eu acho mais fácil em falar sobre isso, né? Na Uhum. verdade, pelo que eu vejo as situações, não só lá, em outros lugares também, porque antes de lá eu fui e auxiliei no laboratório em outros lugares e também fiz treinamento em outros lugares. Uhum. O que eu vejo tem uma certa, infelizmente, a competição entre a área faz com que a ética fique um pouco de lado. Infelizmente, por mais que a pessoa pegue o conteúdo, não, a ética é isso, tá tão bonito lá, mas viver aquilo, às vezes, não dá. Totalmente diferente. É totalmente diferente. Você lidar com várias pessoas, até mesmo na nossa área, né, que a gente tenho certeza que muita gente vai sofrer porque estão iniciando. Iniciante não é fácil. Tipo, a pessoa vai e faz, aí, não, essa aqui ainda é iniciante para fazer audiometria. Bora ver se tá certo. Tão fácil, né? Então, tem pessoas que, assim, não, essa pessoa ainda não está capacitada e tudo, se acha porque tem muitos anos, então se acha porque tem o direito de falar da outra, porque assim, se O você... ego, né? Isso, se você, porque eu tenho curso disso, aquilo. Eu conheço um monte assim. Pois é, eu também. Aí você coloca aquilo na frente da pessoa como a pessoa está iniciando. Nosso caso também eu já vi. Da pessoa estar iniciando. Então, não é certo, porque é certo você falar assim, chegar com a pessoa, você está ensinando você chegar com a pessoa e falar assim, olha, você errou nisso, ver o que dá para dar uma analisada nessa parte, então vamos ver como está dando a imitassimetria, que não está certo, que está dando alteração, ou então o mascaramento não foi tão certo como tinha que ser, para mascarar, que é uma coisa mais difícil, mas mesmo assim a pessoa não fala só para aquela pessoa, vai espalhando. E isso não a pessoa não precisa falar para outra, é isso. Entendeu? Isso é uma falta de ética. Nessa parte, sim. Tu vê médico fazendo isso? Oi? Tu vê médico fazendo isso? Olha, eu não foi comigo, mas com um amigo. Ele fez uma cirurgia e a cirurgia dele foi boa, foi ótima. Teve um pouquinho de uma cicatriz e a carne ficou um pouquinho de fora. E ele teve que fazer tratamento, mas o dele era muito grave. Ele teve que fazer tratamento para diminuir a cicatriz. Só que quando ela chegou lá para fazer tratamento com o otorrino, mas não foi na clínica, foi com ele. Ele ligou para mim e falou. E ele ligou para mim e falou assim, que a médica, foi até na Apivida, que a médica falou assim, 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 desse médico, desse, que ele não era tão bom, e que já veio vários casos e tudo, que ele teve sorte. Então, eu não acho certo ela chegar a falar de outro profissional. Mas na minha experiência, eu vejo mais fono fazendo isso do que médico.
Com Médico é um certeza. caso isolado, né? É muito difícil. Eu tomei um Eu queria susto, que a fonoaudiologia fosse assim também. eu também queria muito que fosse assim. Tipo, eu vi umas 2 vezes algumas coisas de médico só, mas tipo, não foi, graças a Deus, não foi nada lá onde eu trabalho. Todo mundo está muito bem. Só ele ligou para mim e falou, Flávia, tu sabe e tal. Então, como a gente conhece outros médicos, né? Aí eu sabia quem era. Ah, tu sabe tal, tal. Então, ele não ficou calado. Ele foi falando para mim o que essa médica falou. E eu achei assim, nossa, o teu nariz ficou... Tá legal, cara. Se foi uma cicatriz, bora fazer o tratamento, mas ela não deveria falar assim porque tá bonito. Então, simplesmente disse, é mesmo. Então, são essas coisas que é chato. Agora, em fono, é muito. É muito. Não, é muito. Então, assim, é correr atrás de curso, é correr atrás para você melhorar, é você se dar bem com meio de trabalho. A melhor coisa que existe é você entrar numa clínica e estar bem com cada pessoa, porque você tem vontade de trabalhar, você tem vontade de voltar ali para ficar na tranquilidade, na paz. Porque é muito ruim essa competição. Ah, isso aqui aí eu vou fazer tal exame, porque tal exame paga, essa daqui está fazendo outro exame. Quando, como assim, hospital, como estilo clínica grande, que tem assim 6, 7, 8 fono, CEDOF. mais ou menos Vamos CEDOF, dar um isso. exemplo. Isso, já escutei. Então, como aí a competição é grande, não tem como ali tu corre atrás do outro, então a pessoa quer ser ali, a outra quer pegar mais, porque um exame é mais caro do que o outro, então é uma competição maior para aquele exame. Então, quem vai pegar aquele exame, quem vai fazer tanto. Infelizmente, é assim, né? Infelizmente é isso, porque ganha pela produção, né? Então, você às vezes não é para você e a pessoa vai e pega. E isso daí fica uma coisa muito chata. Fica um clima ruim, né, na clínica. Isso, até mesmo fica um clima ruim, até mesmo as secretárias percebem também, entendeu? Então, não é legal isso, essa parte. Aí vai descarregar Pois meu... na sala de aula a gente fala o que quer e pronto, não tá nem aí. Mas no ambiente de trabalho você tem que conviver com isso, né? Ou, por exemplo, eu tenho uma Eu acho opção, que tem que começar na sala de aula. Na sala pois de aula é, já tem que... por isso que a Entendeu? gente tenta. Se uma pessoa está sentindo dificuldade em uma certa matéria, por que não pode outra pessoa, sabe? Uhum. Então, é na sala de aula que a gente vê o perfil ético do aluno. É isso, porque tem pessoas que ajudam ali. Tu tem facilidade em um assunto, mas tu tem dificuldade em outro assunto, como outra pessoa tem facilidade em um assunto e dificuldade em outra. E ainda mais quando você gosta daquela matéria. E quando você não gosta, você sente dificuldade, entendeu? Então, são coisas assim, que um ajudando o outro e fica melhor. Mas aí tu leva para a vida toda. Tu leva para a tua profissão, tu leva para a tua área de trabalho, tu leva para as clínicas. Então, para a vida toda isso. Lá, na sala de aula mesmo, tem que verificar isso. Para não ter essa competição, para não levar isso para frente. É isso que eu penso. Então, quando a gente não tem pessoas difíceis trabalhando ao nosso redor, a ética ela tem que ser vista mais, estando mais pura isso. Entendeu? A pessoa, às vezes você não... Como assim? Deixa eu te falar. Às vezes a pessoa não está se tocando, você tem que dar uma olhada. Não é ético você falar desse jeito comigo, não é ético. Então, você tem que usar a ética nessa situação, infelizmente. É isso. Uhum. Ok, Mas obrigada. eu espero muito que
Eita, saiu. Obrigada, Flávia. Tem mais alguém do grupo dela? Agora, quem é o Ética entre Discentes e Docentes. Oi, professora. Oi. Oi, professora, boa noite. Oi, quem está Sou a falando? Zuelen, tudo bom? Tudo. Zuelen. Peraí, deixa eu desligar o microfone da Flávia. O teu é Zuelen, né? Vai ligar Ética a câmera. profissional entre docentes e discentes. Pode ser. Oi, pode falar. Ética profissional entre docentes e discentes, onde a minha equipe é a Ana Paula, a Amanda, eu e a Isa, Uhum. tá bom? Tô anotando aqui. Vou falar um pouco sobre o que é ética profissional. É um conjunto de atitudes e valores aplicadas ao ambiente de trabalho. A origem da palavra ética, ela vem do grego ethos, que significa morada, habitat, toca de animais, refúgio. A senhora está conseguindo me ouvir? Tô um pouquinho, tá falhando um pouco. Está conseguindo me ouvir? Tô. Para os filósofos, ethos ele significa caráter, índole, natureza, costume. A ética ela já é discutida há muito tempo por Platão, que viveu 428 a 348 a.C., e é identificado como o primeiro grande filósofo grego a Falhou. tematizar em sua obra as principais questões éticas que chegaram até os dias de hoje. Está conseguindo? Desliga a tua câmera e fica só no áudio para ver se melhora. Tá. Já. Melhorou. Melhorou? A ética ela já é discutida há muito tempo por Platão, que viveu a 428 a 348 a.C., e é identificado como o primeiro grande filósofo grego a tematizar em sua obra as principais questões éticas, né? Que chegaram... Só um minutinho, meu fone caiu. Que chegaram até os dias de hoje. E a gente tem umas características bem importantes sobre ética profissional, que são honestidade, competência, sigilo, prudência, humildade e imparcialidade. Tá dando para me ouvir? Tô. Ah, tá ok. Inclusive, eu gostaria de falar sobre o que aconteceu comigo, né? Quando eu estava trabalhando. Eu trabalhava no lado financeiro, e um dia eu fiz uma remessa, eu enviei uma remessa de um valor muito alto, né? O valor de mais de 200 mil errado. E quando eu fiz isso, Como é que é, Zuelen? assim, automaticamente eu fiz... Assim, trabalhava numa empresa onde eu tomava conta de uma parte da parte financeira. Ah, E um sim. dia eu fui fazer Falhou. um envio de remessa, aqueles pagamentos online, e eu enviei uma remessa errada, um valor de mais de 200 mil errado. E aí? E aí, quando eu enviei errado, dá para estar me ouvindo? Tô. Eu enviei errado, eu fiz uma remessa errada. Tá me ouvindo? Tô. E aí, quando eu fiz isso, assim, é no automático. Eu não pensei em outra coisa. As meninas que estavam do meu lado falaram, você vai falar? E aí
eu disse que eu ia. Na mesma hora eu fui lá com o meu chefe, né, que era o dono da empresa, o dono mesmo, e falei o que tinha acontecido. Nossa, E falei para ele que errado e que eu precisava rever a situação para que eu pudesse consertar o meu erro. falhou. E foi o que ele foi, foi o que ele disse, foi o seguinte: eu acho o que você fez, independente do teu erro, para mim o que valeu foi você ter vindo aqui e mesmo com o seu erro, você foi lá e me falou a verdade. É isso que eu mais admiro nas pessoas, foi o que ele me falou. Tá me ouvindo? Conseguiu me ouvir? Eu voltei lá com ele e o meu patrão disse para mim que, independente do meu erro, o que mais tinha chamado a atenção nele foi o que eu errei, e mesmo Mas com o meu esse erro, dinheiro eu fui foi lá devolvido? e falei a verdade, independente de qualquer coisa. Né? Eu fui lá e falei para ele que eu tinha errado, eu reconheci o meu erro. Eu acho que é o que acontece com a gente. A ética está muito nisso, reconhecer o que a gente faz, mesmo sendo muito alto o valor, mesmo tendo qualquer coisa em jogo, mas ainda a verdade tem que prevalecer. Foi devolvido. Ele, ele falou para mim que ele ia fazer questão de mostrar para todo mundo, inclusive os meus colegas de trabalho, né, foram lá e disse, tipo assim, querer ir na minha frente para falar, né, que eu tinha errado e esse tipo de coisa. Quando eles chegaram lá, eu já tinha falado para ele. E ele disse para mim assim, para os meus amigos de trabalho, ele falou, não precisa. Ela mesma já veio me falar. Diferente de muitas pessoas que quando fazem isso, tentam jogar a culpa uns nos outros. A primeira coisa que eu fiz foi falar, eu errei, né? Eu reconheço que eu errei. O que eu posso fazer para que eu possa reverter essa situação? Então, eu acredito que ética seja isso. É você ter, independente de qualquer coisa, você reconhecer, ser honesto, ter sigilo, ter prudência, ter humildade, ter imparcialidade. E no contexto educacional, me dê um exemplo. Deu para me ouvir, No professor? contexto educacional. E Oi? no contexto educacional. Educacional? E o contexto Não estou conseguindo educacional. ouvir. Estou ouvindo, você que não está me ouvindo. Fala, professora. Eu Tá, vou passar tá bom, para obrigada. as minhas amigas que vão defender. Professora, Beleza, eu vou passar para as meninas agora que vão tá defender. bom, você Tá bom? vê aqui. Eu que agradeço. Ellen. Quem é a próxima? Oi, professora, boa noite. É Ana Paula Marques. Ok. Vai ligar a Can? Não, professora, melhor não, porque eu tô com mais bolinha no meu corpo que eu prefiro não mostrar. Eu Não tô tô com problema de entendendo alergia nada. no corpo. Ah, tá, fala. Tá, eu vou falar sobre a ética entre docente e discente. Uhum. Bom, percebe-se que o docente, além dos seus conhecimentos técnicos, é tido como uma referência em conduta e como uma moral entre seus alunos. E, no caso, o docente, para mim, é um espelho para o aluno. Visão quanto na postura, no pensamento e nos conceitos. E o docente, ele tem a percepção da sua importância sobre a formação dos seus alunos. E, na verdade, para mim, é ele que indaga a postura do aluno, tanto na sala de aula quanto em outros assuntos. Podemos pensar que, além dos conteúdos técnicos do curso escolhido, o professor ele prepara o aluno para a vida e para os desafios que ele encontrará a partir da conclusão do ensino superior.
Eu, eu destaquei umas 3 coisas que eu acho bem importante na ética que os alunos, já saindo um pouco desse contexto do docente e discente, em questão de sala de aula, que eu acho que quando a gente busca um comportamento agradável, ele faz o ambiente ficar bem positivo, na sala de aula e até em outros locais. E, para mim, a ética, ela se define em uma palavra, que ela se chama respeito. Eu acho que tu tendo respeito ao próximo, tanto ao teu professor, tanto ao teu colega na área profissional, ela indaga para o teu futuro. Eu vi uma frase que ela falava bem assim, que a ética é o caminho para a excelência, tanto no caminho profissional como no caminho entre docente e discente. Ok. É Ana Paula, né? Sim. Tem mais alguém? Acho que sim. Vou desligar meu microfone. Tá. Boa noite, professora. Boa noite. Eu vou desligar a câmera que tá feia. Eu separei alguns tópicos aqui também para falar referente à ética entre docentes e discentes. Um deles a ética entre docentes e discentes, ela ultrapassa o conceito individualista, emerge para o social e estimula comportamentos que transformam a sociedade. O que eu vejo? Que o comportamento ético, tanto entre o professor, quanto o aluno, quanto um coordenador do curso, quanto um diretor, que a gente está ali no ambiente escolar, no ambiente universitário, e nós não estamos completamente formados. Tem uma frase do nosso artigo que diz que o professor ele não deve esperar alunos totalmente educados, totalmente formados, pelo fato de que nós estamos em processo. Tudo aquilo que a gente aprende em sala de aula nos ajuda a construir cada vez mais a nossa base. E nós temos os professores como um espelho para a gente. Pelo menos nós temos aquela sensação de segurança quando o professor também passa aquela sensação de segurança para a gente. E também é importante ter a capacidade de separar as coisas, né? De ter ética, de olhar com um olhar objetivo para as coisas. O que acontece muito é professores chegando em sala de aula com opiniões formadas, opiniões críticas formadas e tentar passar isso para os alunos de forma imposta, não de forma discursiva. Assim também como os discentes têm muita opinião formada e tentam impor isso para os professores, tipo, eu não gosto dessa maneira que você ensina, então em todas as suas aulas eu vou desrespeitar, não vou prestar atenção, e acaba tendo esse desrespeito, né? E esse desrespeito, ele vem de ambas as partes, esse pensamento antiético. E é importante frisar também que nós também já tivemos bastante situações como essa na nossa sala de aula mesmo, né? Como nós tivemos um desentendimento da turma com a professora Lisângela, de nossa parte, né? Que nós faltamos com a ética, que ela tinha passado um trabalho para a gente da maneira que ela queria que fosse feito, né? Que ela visava ser melhor para nós. E nós acabamos que, falando geral, Mudando as regras, mudando as regras, exatamente. E ela ficou muito chateada com nossas atitudes, tanto que quando ela foi lá na sala conversar conosco, ela também acabou chorando. E isso foi um exemplo, assim, de algo antiético, que a gente acha muito que, tipo, ocorre só ao nosso redor, entendeu? Tipo, só contra as pessoas, contra as turmas, com outras pessoas, contra os professores. Mas isso é uma realidade nossa, né? Tanto que creio que nós nos desculpamos com ela e depois tudo foi acertado. Mas é importante ter esse respeito mútuo, né? Ter a conversa, ter o diálogo e aceitar que o professor está ali para ensinar e que nós também estamos ali para aprender, mas que nós temos que ter esse respeito. Vocês pediram desculpa da professora? Sim, lá mesmo a gente deixou as questões todas acertadas.
Eu sou a Cintia Isabelle, que a Zoelen falou que era só Isa, mas a Cintia Isabelle. E também a Amanda, ela tá no nosso grupo também, só que o áudio dela não tá funcionando pelo computador e o celular dela também não tá conseguindo abrir. Aí ela pediu para avisar a senhora, mas tipo, foi ela que fez o trabalho escrito e foi ela que enviou para a senhora. Cíntia, Isabelle, quem mais? A Amanda de Araújo. Acabou, né, o grupo de vocês? Sim. Sim. E o primeiro grupo, há alguém aí que vai apresentar? O primeiro grupo é o da Mirlane, de bioética. Não, professora, foi só eu mesma, Tu fez sozinha? porque as meninas estão sem net. Quem são as meninas? Deixa eu ler aqui, já chegou o trabalho de Não, quem fez vocês. a lista, a vez. Todo mundo sem net? As duas eu creio que sim, porque a Grace falou para mim que ela tava sem net, ela não tem net. Gleice, Camila e Mirlane. Tá. Sim. Os trabalhos já chegaram. Tá. Deixa eu abrir aqui. Ok, pessoal, mais um dia. Mais um trabalho encerrado com sucesso.com. O que a gente vai ter que... olha, aí nenhum de vocês já estão sabendo que vai ser EAD, né? Ai, que grupo que tá faltando. Eu já ia falar do código de ética. Mas eu coloquei aqui no mural... Peraí. Discriminação de profissionais de saúde. Ah, tá. O que apresentou foi entre discentes e docentes. Falta entre... Peraí. A discriminação de profissionais de saúde e valoriza a formação. Janaína, tu é de qual? Tu é do grupo da... Ah, esse aí já é outro grupo, né? A discriminação entre profissionais de saúde. Então, deixa eu editar lá e botar 5. Ctrl+C. Vocês já enviaram o trabalho? Vou colocar 5 aqui. Aqui, ó, adicionei esse último grupo. Pode começar. Quem vai falar? Boa noite, professora. Eu primeiro, Suziane. Boa noite. Boa Tu noite. só distancia um pouco o teu microfone da boca, que dá a microfonia. Dá para ouvir melhor agora? Dá. Tá bom assim? Tá. Eu vou começar com o valor da ética na formação do acadêmico. Eu frisei alguns tópicos aqui em relação à ética, já que a maioria dos alunos já tinha lido sobre o artigo que a senhora mesmo enviou, né? Que começa mais ou menos dessa forma, numa forma mais resumida. Na formação de acadêmicos da área da saúde, preza-se muito pela ética.
mas o que é a ética na aprendizagem e na formação do profissional? Que ela não se resume somente em cumprir protocolos, que é fazer aquele ABC que o professor ensina, que, claro, é de suma importância em relação na formação do acadêmico, né? Só que tem também digamos que como é que eu posso falar? Aqueles pequenos maus hábitos que a pessoa já vem criando na formação acadêmica, que é aquela distribuição das respostas, tem a questão da cola, que também foi muito abordado no artigo que a gente leu, e também tem não é só aquela cola comum, ainda tem aquela cola ativa, tem a cola passiva, e tem aqueles tipos de plágio, tudo mais. Só que a questão da formação, do modo de como entender a ética na formação do profissional, é que devemos entender que a formação do profissional também vai levar aqueles hábitos nele, no exercício da profissão dele, no caso, né? Digamos que se na formação acadêmica, se na formação daquele universitário ele já está acostumado a fazer aquele tipo de cola, tipos de coisas que não devem ser feitas no exercício da profissão dele, ele também vai achar normal fazer. Digamos que ele vai estar confortável em fazer aqueles tipos de maus hábitos, né? Como a gente leu bastante no artigo, um ponto que é dar atestados médicos ou laudos ou até remédios, né? Liberação para a pessoa ter acesso àquele remédio sem ele estar precisando. Tem muito desse mal também. E também tem muita questão dos valores em relação ao profissional com outro profissional, que é tipo aquela questão de o profissional pensar que tem hierarquia em relação ao paciente, como se fosse o médico sabe tudo, aí depois vem o fisioterapeuta porque ele sabe um pouquinho mais, aí depois tem o fono porque ele não sabe o que o fisioterapeuta sabe. Não é essa questão assim de baixo para cima ou de cima para baixo, e sim uma questão horizontal, que todo mundo completa a função de todo mundo e todas essas funções têm que estar prestado ao paciente, porque o paciente não vai olhar para o profissional e falar esse é mais, esse é menos, esse é mais ou menos, e sim que ele vai precisar de todos como... Né? Isso, ele vai precisar de todos como um todo, como um círculo que vai ajudar ele a se recuperar de algum tipo de mal. E também tem o último tópico que eu frisei aqui, também tem a questão do profissional em relação ao paciente e, digamos, trocas de informação com outro profissional. Por exemplo, eu tive uma pequena experiência quando eu ainda estava fazendo biomedicina. Eu fiz 3 períodos de biomedicina numa outra universidade aí, e tinha a questão de troca... uma universidade que eu não posso tocar o nome, que ela é antiética. Então, que eu fiz aí a questão de menosprezar o entendimento ou o aprendizado de um outro acadêmico por ele, por exemplo, acabar de ter se formado. Isso não diminui a capacidade dele ou a capacidade dele de lidar com o paciente, certo? Por exemplo, tem uma rixa muito forte entre farmacêutico e biomédico, porque o biomédico faz um pouquinho da farmácia e faz um pouquinho da biologia, da ciência biológica e faz um pouquinho da medicina. Então, quando ele está se tratando com o médico fica na tua porque tu é biomédico, tu não faz tudo o que eu faço. Aí o biomédico vai trabalhar com a farmácia, e o farmacêutico, entendeu? Aí e o farmacêutico fala... e foi para fono, foi? Aí eu me estressei, vocês são poucos para mim, vou para fono, aquela, né? É mais a questão disso, é questão de ética, questão de respeito e saber de que não há hierarquia quando você está em relação ao paciente, e sim de uma ajuda horizontal, que o paciente está precisando de todos igualitariamente. É isso. Arrasou! Próximo. Aprendi a mandar emotion agora. Ai. Próximo é o Vinícius, Boa noite, professora. né? Quem? Boa noite, a Michele. Vai ligar a câmera? Dá para ouvir direitinho? Não, professora. Vou só complementar um pouco o que a Suzy falou, bem resumido para a senhora entender. A ética
na formação profissional, ela é ligada a seguir o que é certo, que seria cumprir o dever perante ao seu paciente, ao seu cliente. Mas o correto ao meu consciente, ao nosso consciente, pode não ser o que o nosso colega de profissão pensa. Então, sabendo o conceito de correto, que seria cumprir o dever, que sempre vem do externo, né? Então, o pensamento mais humanizado de pensar no outro é a melhor saída, até mesmo para a distância de conflito entre os profissionais de saúde, não só entre os profissionais de saúde, mas entre profissionais de todas as áreas. É basicamente isso, professora. Ok. Agora é o Vinícius? Janaína. Não vai falar. A Janaína, isso, a bonita. A Nayara também é bonita, todas. Boa noite, professora. Eu sou a Elinda. Se a internet cair, eu entro de novo. É a Nayara, é? A senhora está me ouvindo? É, Tu professora. não vai A senhora aparecer, tá me não? Não vai ouvindo? mostrar a cara, não? Não, professora, que a minha internet está muito ruim, aí está caindo toda hora. Agora que eu consegui meio que dar uma estabilizada nela. Tá, Eu vou fala. falar um pouco sobre a discriminação entre os profissionais da saúde. As relações interpessoais se estabelecem a partir de um processo de interação entre os membros de uma mesma equipe ou de outra equipe. No caso, não precisa ser só o médico, ou só o físico, ou só o fono, mas entre eles mesmos. Oi? Alô? A Nayara sumiu. Vamos pro próximo. Janaína, é? Oi, boa noite. Mostre sua cara. Não, professora, não dá não, minha câmera tá ruim. Então, eu vou falar sobre a discriminação, né? Que a discriminação ela existe em todos os setores. Então, assim, na área da saúde existe muito aquela discriminação, assim, porque tem aquela questão de que querem titular, como se diz, como posso falar? Querem titular quem vem primeiro, segundo cada profissional. E não é assim, porque um trabalho em equipe implica compartilhar planejamento, divisão de tarefas. Fala mais perto do microfone um pouquinho, mas não tão perto. Dá para ouvir direitinho agora? Já. O trabalho em equipe ele implica compartilhar o planejamento, a divisão de tarefa e colaborar, né, um com o outro. E para atitudes que podemos tomar para que não haja esse tipo de de discriminação, né, entre um profissional e um outro, é saber dar espaço de um, saber a posição que tem que ficar, não ultrapassar o limite daquele profissional, ser bem flexível, ter respeito um com o outro, construir uma boa relação e ser um bom ouvinte, né? Assim a gente evita problemas e não cria discriminação entre os profissionais. Beleza. Entendeu? Entendi. Então é isso, professor.
Obrigada, modelo da sala. Ai, professora. O Jonisson que tá falando aí. Mas não cai Sim, na onda Jonas. dele, não. Ai, obrigada. Tá bom, então. Pode Tchau. deixar. Tchau. Vinícius, o lindo, bora. Agora Quero ver sim. se tu vai ligar a câmera. Boa noite, Ira. Ah, mas no Aí não escuro, pode, mas é. É porque a Karen tá não tem só luz. batendo foto, eu tenho certeza. Pois é, eu vou falar sobre os valores Ah, dentro de tá, uma não. equipe multidisciplinar. Então, professora, os valores de um profissional dentro de uma equipe multidisciplinar, ela vai se dividir em vários fatores, né? Tira o microfone de Porque perto da boca. tá melhor assim? Tá ótimo, tem que ser longe da boca. Tá bom, Outra então. coisa tu bota na boca. Então, tá bom. Então, então, é, vai ser vários fatores que vão estar dentro. Então, dentro de ter ética, que vai ser um conjunto de princípios e valores morais, né? Dentro de, seja ela em qual for, uma sociedade, onde for. Então, quando a gente participa de uma equipe, cada um, cada médico, ou seja, cada enfermeiro, cada fonoaudiólogo que participa, ele tem que saber lidar e saber trabalhar em equipe. Então, isso constrói uma ética, porque muitas das vezes, é como a Suzy falou, muitas das vezes, dentro dessa ética, as pessoas pensam como uma equipe multidisciplinar como uma hierarquia, onde o cabeça seja o médico, entendeu? Mas não, cada um está ali num nível onde precisa atender apenas a necessidade de um paciente e trazer resultados. Então, o valor de cada um entra nessa área, aonde cada um vai poder ajudar o paciente, aonde cada um vai poder atender a necessidade do paciente. Então, dentro desses parâmetros, é onde cada valor de cada área vai entrar, o valor de cada profissional que passou anos estudando, poder chegar onde está. Então, a ética ela se transforma nisso e o respeito no local. Então, tendo isso, não achando uma equipe como uma hierarquia, mas onde todos estão no mesmo nível, buscando atender o paciente da melhor forma, é assim que a ética vai se manter firme naquele parâmetro ali de uma equipe multidisciplinar. É isso, Tro. Ok. Finalizou? Falta mais alguém? Não, finalizou. Vocês entenderam, lindo? Essa turma é maravilhosa. Já, vamos tirar a foto. Enganar aluno é falta de ética, é verdade. Por isso que eu tô falando a verdade. Já, bora tirar uma foto legal, porque a Lúcia tá postando um monte de foto lá no grupo. Eu aqui já. E aí, o que eu faço? Vou ficar aqui, ó, parada. Isso, vai comentando que os comentários vão subindo aí, me valoriza. Me manda para eu analisar.
Me valoriza. Eu sempre falo isso nas fotos, Luiz. Print errado nunca mais, né, professora? Não, nunca mais. Jamine, irá ter alguma atividade hoje? Não, eu vou passar semana que vem, que é sobre o nosso código de ética, porque vai estar na N1 que vocês vão fazer EAD, ainda vai ter muitas questões de código de ética. Hoje é só fotos, beijos, cliques. Já falou muito de comportamento, né? Vamos entrar na parte profissional. Manda para mim, para eu analisar. Tá ótimo. Postem e me valorizem. Beleza? Marquem o Christian, o preferido de vocês. Fonoaudiologia Fametro, seu Unifametro. E me valorizem sempre, que eu valorizo vocês. Boa noite, eu vou liberar mais cedo, porque até a minha internet está muito ruim. Beijo da magra.